Pessoal, é uma alegria enorme ter você aqui em mais um episódio do podcast Sabidão, espaço da USP São Carlos, feito para quem? Para quem está sonhando com o futuro e quer entender melhor o caminho até a universidade. É claro, tomara muito, a gente está aqui na torcida, que seu dia esteja leve, que você venha com a curiosidade afiada aqui com a gente, porque o Sabidão é o seu ponto de encontro para descobrir muitas coisas, para perguntar, para se inspirar também, por favor, hein? Aqui a gente fala de escolha de curso, fala de vida universitária, oportunidades e tudo que pode te ajudar a encontrar o lugar onde o seu talento e os seus sonhos se encontram. Já imaginou quando eles se juntarem? Que legal! Aproveita então para se inscrever no canal, conferir as edições anteriores. Tem muita conversa boa esperando por você, pode ter certeza disso. E claro, segue a gente também no Instagram e no TikTok, estamos lá, @podcastsabidão, tá? E o papo de hoje, hein? Tá demais, gente. A gente vai conhecer a ESC Júnior, a empresa júnior da Escola de Engenharia de São Carlos, aqui da USP, um projeto que transforma o aprendizado em prática e ajuda os alunos a desenvolverem habilidades que fazem toda a diferença quando chega a hora de encarar o mercado de trabalho. Você pensa nisso, né? Eu sei. E para contar como tudo isso aí funciona na prática e compartilhar, claro, suas próprias experiências, a gente tem aqui para conversar com você a Lia Juns Ramos. Tudo bom, Lia? Tudo bem com você? A Maria Clara Brito Pena. Oi, Cláudia, tudo bem? Bom? E a Laura Vicensoni Bueno. Tudo Oi, bom? tudo bem. Joia. Que fazem parte, claro, da ESC Júnior, né? Então, sejam todas muito bem-vindas, relaxadas para a gente bater um papo super legal. Eu vou começar com a Lia aqui, vou pedir para ela contar para a gente um pouco sobre a trajetória dela, claro, né? De onde você veio, o que te inspirou a escolher a engenharia e como que foi chegar até a USP São Carlos, o que a gente quer saber tudo. Foi um caminho longo assim, então, de novo, boa tarde, né? Tudo bem? Valeu. O meu caminho, né, para chegar aqui na USP foi um pouco mais longo, assim, eu sou um pouco mais velha, e então, a princípio, eu nunca pensei em vir para São Carlos, eu não conhecia, né, as universidades que aqui estavam, né, as pessoas na minha escola, elas comentavam, né, sobre a UFSCar, a USP um pouco menos, né, mas aí eu sempre quis uma universidade, eu queria entrar no ITA. Da onde você é? Eu sou de Santos. Santos, olha lá. Daqui de São Paulo, né? Uhum. Mas ainda assim, meio longe, né? Eu sempre quis ser militar, uma coisa muito diferente, engenharia aeronáutica. E fiquei nessa por muitos anos, assim, estudando sozinha em casa. Não tinha, a princípio, né, nos melhores cursinhos, né? Alojamento para mulher ainda, na época que eu fazia, só para homem. Então, para mim, eu fiquei em casa estudando um tempo e é difícil, né? É bem difícil, assim, aprendi muito, fiquei bastante tempo, assim. E aí, chegou na época de que eu pensei, vou fazer outros vestibulares que não esses, né? Então, até falando com amigos que tinham vindo para São Carlos, decidi fazer o Enem, né? Porque eu tinha feito só a FUVEST, voltado à Poli mesmo, então um curso muito específico em engenharia de computação. Aí não passei na engenharia de computação na Poli. Aí eu pensei, poxa, eu vou continuar tentando, vou tentar outras coisas. Fiz o Enem, né? Voltado às universidades aqui de São Carlos. E eu acabei, muito diferente do que eu pensava, acabei passando em engenharia civil na UFSCar, que é federal aqui de São Carlos. Uhum. E lá estive por um ano, fiz parte de muitas iniciativas lá, fiz parte de empresa júnior também lá, né, que a gente vai falar mais sobre isso depois. Era uma empresa júnior de química que eu fiz parte, embora eu fizesse engenharia civil, diversas atividades extracurriculares participei, só que ainda assim eu sentia que civil não parecia ser muito a minha praia, né. Então, eu tentei bastante, conversei com muitos professores, muitas áreas de pesquisa, assim. Gostava muito do clima lá da UFSCar, é um lugar bem legal, assim, de se conviver com professores, com os colegas, né? E aí eu pensei, poxa, eu quero fazer engenharia de computação, quero fazer algo voltado à eletrônica, gostava muito disso. E me mostraram que existia o processo de transferência. E aí eu fui ver uma coisa que não é conhecida, até já indiquei para algumas pessoas, né? Existe transferência externa.
né? Então, nessa prova caiu alguns dos assuntos que eu já tinha estudado até pro ITA, mas isso é muito específico, né? Mas que eu já tinha visto no primeiro ano de graduação, que é cálculo, física. Então, eu fiz essa prova de transferência externa sem saber o que me esperava, né? Não falei pra ninguém, fui lá, assim, de segredo pra fazer e acabei passando. Hoje em dia, o curso é Engenharia Elétrica com ênfase em eletrônica aqui, né, na ESC. E foi um caminho bem longo, assim, bem diferente, né? Vários altos e baixos de escolha, mas hoje eu sinto que é o lugar ideal, assim. Eu sou muito feliz em São Carlos, sendo sincera. É legal você ter falado sobre tudo isso. Quem tá lá do outro lado fala assim, nossa, então pode fazer isso, fazer aquilo, pode mudar. Pode, né, gente? Pode. Olha que legal, não precisa engessar a tua escolha. A gente já falou aqui muitas outras vezes sobre isso, né, Júnior? Quantas vezes a gente trouxe aqui nosso amigo que era médico e veio estudar na matemática? Olha, pode mudar. Então, você tem direito, né? Porque você está numa trajetória ainda muito novo, de repente, né? Então, as escolhas podem ir amadurecendo, você vai vendo outras possibilidades. E olha só, o que a Lia já fez. São nuances, assim, que você percebe, às vezes, durante o curso. Então, eu tinha uma percepção minha durante toda a escola e a minha trajetória de vestibular que eu gostava muito de aspectos muito técnicos, eu gostava de conceitos complexos, eu pensei, eu quero trabalhar com isso. Hoje em dia, até depois de ter ingressado na engenharia elétrica, eu vejo que mesmo fazendo esse curso, eu gosto muito de uma área mais voltada ali, a transição entre aspectos mais subjetivos e que se tornam mais, assim, que você pode tornar quantitativo, que seria engenharia de produção. Olha isso. Então, eu vejo que, mesmo cursando engenharia elétrica, até mesmo pelo ecossistema aqui da USP, eu posso ter uma carreira voltada mais em engenharia de produção, que faça uma interseção ali. Então, é uma coisa bem legal que quero falar aqui depois, né? Sobre esses aspectos, né? De, poxa, eu faço um curso, eu tenho que me prender a ele. Não, você pode fazer uma iniciação científica em outro curso, você pode ter um contato com o professor ali, você pode fazer mais extracurricular de outro curso, que é uma coisa que eu tentei me expor bastante a isso. Eu acho que, tipo, não faria diferente. Foram alguns anos, eu sou um pouquinho mais velha, mas eu vejo que eu tive o suporte para isso, né? Isso é muito importante, você pesar, né? Eu posso fazer essa transição entre cursos, né? Meus pais vão me apoiar, eu vou ter bolsa, vou conseguir ingressar, ter um estágio, né? Para me apoiar. Então, pesando tudo isso, eu acho que é muito boa essa trajetória de você conhecer mesmo, né? Sua carreira. Tem que explorar, né? Tem que explorar, porque é o que você vai fazer pelo resto da vida. Depois, mesmo assim, você pode ser médico, você pode fazer outro curso, né? Mas eu vejo que eu tô explorando agora pra depois eu manter, talvez, a mesma carreira. Eu não sei, vai que eu quero mudar, E o legal de tudo isso é que nunca o tempo é perdido. Não, eu não considero. Porque tudo que você fez vai te levar para algum lugar, em algum momento você vai aproveitar, né? Com certeza. Até essa parte que eu fiquei estudando um tempo, assim, os primeiros 2 anos que eu fiz de faculdade, então, tanto o primeiro ano lá na UFSCar quanto aqui, eu estudei muito pouco, porque eu já tinha visto esses aspectos. E também questão de civil. Hoje em dia, é uma coincidência, né? Estou na ESC Júnior e a gente mexe com civil também. Olá. Pode me dar esses insights, assim. Então, com certeza, você vai aplicar. É a sua caixa de ferramentas para a vida, assim. Então, bacana. Tem engenharia de produção aqui que a gente já falou sobre isso, então procura aqui, vai lá procurar no Sabidão que a gente falou já também. E outras engenharias e tantas, né, que a gente nunca termina, né? Ou acaba voltando no assunto, você vê, quando a gente vai falar sobre outra coisa, acaba volta voltando. também. Sim. Né? E é legal isso, porque quem está assistindo agora pode falar, puxa, então eu já vou olhar os outros programas para ter uma ideia também. Mas valeu, né? A tua trajetória é bem interessante, eu curti muito. E a Maria Clara, quanto que você estava lá no ensino médio, pesou ali para você decidir alguma coisa, seguir por alguma área, alguém te bloqueou? Não, já você foi deslanchando. A gente quer saber tudo, na verdade, pode falar. Então, Cláudia, no ensino médio, na minha escola, a galera queria, tipo assim, 90% das pessoas queriam medicina, e eu tinha certeza que eu não queria. Então, eu meio que ficava pensando, o que eu vou fazer? E aí, chegou ali no 3º ano, tive que decidir, e eu tinha certeza que eu gostava muito de exatas, matemática, química, gostava muito. Então, eu pensei, provavelmente quero alguma engenharia, mas qual? E aí, eu fui atrás, conversei com a minha mãe, tipo assim, não sabia decidir. Conversei com a minha mãe, ela falou assim, não, vamos buscar a ajuda de um profissional. E eu fiz
como fala, é tipo um teste vocacional com uma psicóloga. E é muito legal esse teste, que você... Não é um teste, assim, objetivo. Ela te faz perguntas subjetivas, como... Você é uma pessoa mais tímida ou mais extrovertida? Porque o seu local de trabalho vai depender disso. Então, ela ia me perguntando essas coisas e eu fui percebendo como eu era. Ela me perguntou sobre vários cursos, não só sobre engenharia. A gente chegou a abordar, tipo... gastronomia, então foi algo bem amplo, assim, e aos poucos foi afunilando, e eu fui respondendo e falando, caramba, talvez eu seja uma pessoa mais extrovertida, então um trabalho, assim, só no computador talvez não seja pra mim, e aí no final desse teste, ela falou assim, olha, o que mais se encaixa a você é engenharia de produção. Eu falei, ok, foi o que deu, mas vou pesquisar mais. E aí pesquisei mais, falei, não, é isso que eu quero, conversei com muita gente. Conversei com um primo meu que ele é engenheiro mecânico, ele falou, faz mecânica, porque um engenheiro mecânico também pode ser um engenheiro de produção. Mas eu não quis, eu gosto muito dessa área da produção, de ser mais administrativa, mais voltada assim a empresas e tal, e eu mantive. E eu sou de Goiânia, em Goiás. Então, eu falei assim... Se for pra fazer esse curso, eu quero na USP, eu quero a melhor do Brasil. E aí foi muito difícil, porque meus amigos estudando pra medicina lá mesmo, e eu estudando muito pra vir aqui pra São Paulo, outro estado, não conhecia. Inclusive, não sei se vocês sabem, mas não tem como fazer prova, tipo, em Goiás, tem que vir pra São Paulo fazer. Olha lá. Então teve essa trajetória aí, e acabou que não deu certo, não passei na USP. Mas eu passei na UFSCar. Vim pra UFSCar feliz, engenharia de produção. Só que aí, é até um aspecto que não comentaram comigo no ensino médio. Outras chamadas. Tem aí a primeira, segunda, terceira padrão, porém existem outras aqui. Na USP, tem 3 a mais, além dessas 3 oficiais. E no meu caso, teve uma que nem existia. Foi uma nova, assim. E para essas, você tem que demonstrar interesse. Você tem que apertar um botãozinho lá e confirmar. E muita gente não faz isso porque fala... Poxa, tô muito longe, não vou conseguir. Então, não vale nem a pena demonstrar esse interesse. E eu fui lá demonstrando interesse até o final. Já tava aqui no UFSCar com amigos, indo nas aulas. E aí, eu passei nessa última chamada. E eu, inclusive, fiquei na dúvida se eu continuava lá no UFSCar, onde eu já conhecia as pessoas, já tinha amigos, ou se eu vinha pra cá. Só que era o sonho, né? Como é que você abandona o sonho assim? Aí vim pra USP, depois de um mês de aula. Então, foi um pouquinho complicado, né? Perdi alguns dias de aula, alguns dias de conhecer as pessoas também. Mas acabei vindo pra cá. E pra você ver que a escolha que eu tomei lá no ensino médio foi persistente até o final. Que legal. Vou dar spoiler. Olha, o nosso próximo assunto aqui no Sabidão vai ser o quê? Engenharia mecânica. Falando assim, não vou interromper, mas depois eu vou... Né, Júnior? Spoiler já, né? Porque o próximo assunto vai ser esse. Mas é interessante. Olha como é bacana a gente conversar, né? Você que está aí do outro lado, você fala assim, então quer dizer que eu posso mudar. Olha, eu posso insistir, eu posso... Né? Muita gente não sabe. E o que vocês estão fazendo aqui, conversando hoje com a gente, é exatamente passar todas essas informações e vivências para quem está lá do outro lado que não tem ainda. E que, olha que bacana também, a ideia, né, que tua mãe teve de chamar alguém para te fazer um teste vocacional, né? Todo mundo acha que isso daí é besteira, não serve para... Serve sim, gente. Abre bastante a cabeça. Não é? Você ali com 17 anos então, não tem noção nenhuma. Não dá pra saber. Não tem como. Já colocam tanta opção na tua frente, você fala assim, não, socorro, e agora? Sim. Que legal. Mas... essa questão das listras de chamadas, tipo, eu acho muito importante falar pro pessoal, tipo assim, não desistam. Se aconteceu comigo, pode acontecer com você. Muita gente na UFSCar queria USP também. Eu falei, gente, passei. Aí eles, como? Porque não foram sabiam. Ver, tipo, eles estavam na minha frente. Como é que eu passei e você não demonstrou interesse, entendeu? Então, eu tive amigos lá na UFSCar que estavam na minha frente, mas não demonstraram e, infelizmente, não conseguiram. Que coisa. Tá vendo, gente? Demonstração de interesse é tudo. Insistia. Olha, e você tá em qual ano? Eu tô no meu 2º ano agora, no 4º semestre. Parabéns.
mais. Eu não te perguntei. Você? Eu tô no 3º ano. Terceiro. Bacana. E vamos falar com a Laura, né, Laura? Você tá ali na expectativa. Teve algum momento de dúvida nesse processo aí que você passou de escolha do curso? Ou alguma virada de chave que te fez pensar, é isso mesmo que eu quero, tal? Ou não? Com certeza. Ou é isso mesmo que eu não quero? Ah, não, com certeza, sempre tem. Então, até tenho uma irmã mais nova, eu acompanho bastante trocar, assim, de curso enquanto você está aí na fase de ensino médio, pensar bastante, nossa, para onde eu vou? Eu gosto disso, que nem a Maria Clara disse. É muito difícil, você tem ali 17 anos, você pensar o que você vai fazer para a sua vida, o que você gosta. São áreas muito distantes, às vezes, do que você faz no seu dia a dia, o que você tem contato no ensino médio. Então, você... Nossa, acertar logo de primeira, quero isso e ir até o final é um pouco, né, às vezes irreal, até eu diria. É bem raro, assim, conversando com os meus amigos também. Mas, no meu caso, eu acho que foi parecido, assim, com elas. Então, acredito que é muito o perfil das pessoas que querem engenharia. Você gosta muito de matemática, gosta muito de física, você gosta muito de saber como as coisas acontecem, assim, por trás. Então, esse lado grita muito, muito forte. Então, eu sempre soube, assim, que eu queria engenharia, de alguma forma, mas conversando muito com os professores, eles sempre falavam, nossa, é muito difícil, cálculo, física, é muito difícil, assim, estar na graduação, as matérias são muito difíceis. E aí, eu lembro que eu ficava com muito medo, então, até cogitei outros cursos também. Então, passei pela fase de querer muito arquitetura, porque eu gostava muito de desenhar, gostava muito dessa parte mais artística. Então, era uma coisa que eu pensei por muito tempo. Aí, eu fiz treineira da FUVEST de humanas, e aí eu percebi, não é pra mim. Não gosto mesmo, sou muito ruim em humanas. E comecei a pensar em engenharia. Então, já que é para encarar, vamos olhar aqui as opções que eu tenho e tudo mais. E eu acho que, nossa, grande parte, assim, do público de engenheiros gosta muito de avião, então, dessa parte mais de aeronáutica. Então, não sei se vocês já trouxeram pro podcast a parte de engenharia aeronáutica, mas eu sei que tem muita gente que gosta mesmo. Você que fez, né, Júnior, essa parte, não foi? Acho que foi no segundo Sabidão ou terceiro? Foi bem no começo. Foi bem no início, viu, gente? Se vocês quiserem saber, já vai lá. Aqui no, é bem interessante. Aliás, aqui no YouTube. Acabou procurar. cruzando mesmo, né? Também. A nossa trajetória assim aparece. É muito legal, um avião tem tudo, né? Então, sim, é uma coisa que dá muita curiosidade mesmo, assim, estar no ensino médio, é um fascínio mesmo pelo tema, e eu gostava muito, tipo, muito mesmo, e eu queria ir para essa área, queria fazer engenharia aeronáutica, passei 2 anos do ensino médio querendo engenharia aeronáutica até o final, e aí, quando chegou, nossa, é até engraçado, 2 semanas faltando para acabar a inscrição da FUVEST, eu falei, nossa, e se, né? Vamos olhar. Aí abri a lista de todas as engenharias que tinham, fui olhando uma por uma, o que fazia, a grade curricular, olhar a grade curricular me ajudou muito, porque entender o que eu ia aprender, porque você está aqui na graduação, você tem que gostar das aulas, gostar, assim, ter esse interesse do que você vai estudar. Então, parei para olhar, assim, as matérias, e aí eu olhei para engenharia de produção também. Ai, meu Deus. Acho que a produção ela é bem eclética, né? Acho que é por isso que todo mundo acaba sim. dando uma espiadinha nela, porque a gente já falou de engenharia da produção aqui também. Realmente é uma área abrangente, né? Sim. Assim, É abraça incrível. muitas outras, né? Sim, então, principalmente isso me chamou muita atenção, essa questão de, se eu faço engenharia de produção, eu não preciso necessariamente me prender a um nicho, porque eu posso trabalhar em qualquer indústria, eu posso trabalhar em muitos lugares, tem muitas áreas de atuação diferentes, então, gostei muito, assim, da engenharia de produção, eu sempre fui uma pessoa que gostava muito de organizar as coisas, entender sistemas, como as coisas funcionam, e tentar olhar como melhorar as coisas de certa forma, encaixa muito no perfil, assim, da engenharia de produção, nunca tinha parado para pensar sobre. E aí, que nem eu falei, 2 semanas faltando para encerrar a inscrição da FUVEST, eu falei, não, eu vou mudar. E aí, dá um aperto no coração, um medo, porque, nossa, fiquei 2 anos querendo isso, vou mudar aqui do nada. Só que eu parei realmente olhar bem de perto. Já tinha até conversado com outras pessoas que faziam engenharia aeronáutica, que já tinham feito, já estavam no mercado de trabalho, eu estava bem decidida, mas aí pensei, realmente gosto muito mais de produção e eu acho que vai ser o meu lugar. E eu sempre tive na minha cabeça que se eu, ao longo da faculdade, que também é um período que você amadurece, então você aprende mais sobre tudo, eu quisesse, no final, trabalhar com aeronáutica, eu sei que existe um curso preparatório da Embraer, que você faz alguma engenharia e você depois consegue se especializar em engenharia aeronáutica. Então, tendo feito qualquer outra engenharia anterior. Então, eu lembro de pensar... Você pesquisou, hein? Nossa, eu pesquisei muito. Então, eu lembro de pensar, nossa, eu vou fazer produção e se não chegar no final do curso e eu quiser trabalhar mesmo com aeronáutica, eu faço isso e trabalho nessa área, nesse
nicho em específico, né? Então também tem muito engenheiro de produção na parte aeronáutica e tudo mais, então foi meio que essa virada de chave ali, meio que em cima da hora também, mas eu acho que foi a melhor decisão que eu poderia ter feito. Hoje em dia eu não me vejo fazendo outro curso, eu gosto muito da produção mesmo, muito, muito mesmo. Dá pra ver, seu olho tá brilhando? Não brilha, gente? Ela já me vendeu o curso bastante, assim. E é isso. Agora eu tô no quarto ano. Tá acabando também, então finalizando aí agora. Então, engenharia da produção, vamos recapitular. Eu faço elétrica. Elétrica. Produção. Produção também, 2 da produção. E uma coisa que eu também gostei bastante, assim, da produção, até comparando, por exemplo, com a UFSCar, então eu sou daqui de São Carlos. Já ia te perguntar. Exato, sou daqui de São Carlos, e sempre teve muito na minha cabeça isso de USP e UFSCar, né? Tipo, qual das duas? E uma coisa que sempre me fez querer a USP, né? Então, nossa escola de engenharia gigante, me brilhava muito o olho, assim, fazer parte, nossa, quero muito isso, é uma coisa que eu almejava de verdade, mas principalmente a diferença do curso de engenharia de produção da UFSCar para cá, é que aqui, até antes o nome do curso no MEC era engenharia de produção mecânica, então tem uma ênfase maior na parte mecânica aqui na USP, que na UFSCar é mais voltado para realmente a administração. Então, aqui na USP eu foquei mais nessa parte, tinha essa oportunidade de focar mais na parte de mecânica, que é uma parte que eu gosto bastante. Então, processos mecânicos, a parte de materiais também. Então, é uma ênfase a mais que o curso dava. Por isso que, nossa, para mim caiu como uma luva, assim. E entrou, né? Sim, que é importante. Não basta querer, né? Tem que estudar, ralar bastante. Complementando a Laura, é verdade mesmo. Aqui tem essa ênfase mecânica. Por exemplo, lá na UFSCar, no meu primeiro semestre, eu já tinha macroeconomia, eu acho. Aqui, no primeiro semestre, eu só tenho no sexto. Então, é uma gigantesca diferença. E vai seguido. Tenho macroeconomia no primeiro lá, micro no segundo. E tem muitas mais matérias nessa área administrativa lá. Que legal. Olha como conversando a gente descobre 1000 coisas. Olha, e quando você entrou aqui na USP, você lembra qual foi a sua primeira impressão da vida universitária? Como é que foi? Aí pra mim foi a segunda impressão. Porque você já teve a experiência da UFSCar. Mas com certeza foi diferente. É que eu vejo que a dinâmica aqui da USP, ela é um pouco diferente da dinâmica da UFSCar, assim, eu vejo. Então, até quando eu vinha visitar, eu já senti essa diferença. Aqui em São Carlos, né, vinha dar uma passeada na USP, assim, conheci o pessoal que era daqui. Então, a primeira percepção que eu tive é que o pessoal aqui gosta muito de estudar, o pessoal aqui vira noites estudando. Eu acho que tem muito a ver com a localização também da universidade, que permite que os estudantes fiquem aqui tem mais à noite. Que funcionam 24 horas. Né? Então, as pessoas se juntam muito para isso, né? Então, eu vejo muito esse enfoque em extracurriculares, voltadas a... partes mais técnicas, então lá também tem, na UFSCar, por exemplo, lá tem o Baja, lá tem outras extracurriculares voltadas a questões mais mecânicas, assim, mas eu vejo que aqui a cultura em torno, né, dessas extracurriculares, assim, voltadas a desenvolvimento, né, de automóveis, né, é muito forte, é muito legal, traz muito retorno para as pessoas. Então, de você conseguir ver diversas áreas de conhecimento, aplicar, né, o que você está vendo no seu curso. Então, eu vejo que aqui a cultura, assim, é mais forte. Então, tem várias diferenças, assim, que eu vejo, né, entre a UFSCar e a USP. Mas, o que eu mais sinto aqui é esse viés mais de... Vamos nos unir, juntar para a gente estudar hoje. Eu vejo que talvez isso seja mais... ocorra isoladamente durante o dia lá na UFSCar. Então, é uma coisa que me chamou a atenção aqui. E as pessoas, elas... Enfim, já falarem muito sobre a questão de, tipo, e o pós? E como vai ser no mercado de trabalho? Aqui acaba tendo um contato maior. Entendi. Então, as universidades, elas estão mais em contato mais constantemente, né? As universidades não, as empresas, né? Sim. Então, essa foi a percepção que eu tive, assim. Mas eu vejo que as duas experiências que eu tive me agregariam muito, completamente, mesmo se eu tivesse continuado na UFSCar. Eu acho que eu teria, às vezes, ido para uma outra caminho de carreira, mas eles não são únicos. Eu vejo que eu poderia, com certeza, me encontrar, fazer algum tipo de iniciação científica voltada a alguma área que eu gostaria, engenharia civil, eu estaria bem lá, tinha contato com professores. Então, eu vejo que tem essa diferença, assim. Até trazendo uma coisa que foi comunicada, falado por vocês antes, né? A parte de, às vezes, eu fazer um curso mais generalista
e depois eu me especializar num nicho. Eu vejo que eu sou o oposto um pouco. Eu faço um curso muito específico, mas eu vejo que existe possibilidade de eu me especializar em algo que me generalize. Então, de eu poder, sim, aplicar o que eu aprendi durante a graduação, mas em outros setores, talvez. Eu consigo, por exemplo, um emprego, né, que existe de consultoria estratégica, assim. Às vezes, o que se faz um consultor, né, consultor de negócios, assim, é uma pessoa que vai auxiliar empresas a melhorarem o negócio delas. Então, minha empresa está dando um problema, eu não estou conseguindo vender tão bem, não estou tendo produto melhor, assim. E aí, como dar suporte para essa empresa melhorar. E eu vejo que alguém que tenha um viés mais administrativo seria o primeiro que aparece na cabeça, né? Uhum. Mas é muito buscado também os especialistas. Então, uma pessoa que é da engenharia específica, do curso específico, né? Que acaba conseguindo dar um suporte, seguindo, né, toda essa trajetória de melhoria de empresa com o que aprendeu no curso, né? Então, eu vejo que não é um final. Né? De uma maneira ou de outra você vai se encontrar. A legal é você se expor a maior quantidade de experiências possível, colocar ali, não ter medo, igual a mesma coisa que você falou de, eu vou lá aplicar, eu não tenho certeza da minha nota, mas arrisque, você pesa os riscos, né? Mas geralmente você não tem nada a perder e vale a pena. Então, é um momento para você experimentar durante a universidade, experimentar carreiras, cursos, né? E olha que interessante, temos 3 mulheres na engenharia aqui. Não temos 3 homens, entendeu? Isso daí é uma coisa... que tá lá do outro lado, assim, engenharia, não sei. Tem gente ainda que tem preconceito, né? Sim, não, essa parte Infelizmente, mas é bom de estarmos aqui com 3 mulheres engenheiras, olha lá. E ainda falando disso, na ESC Júnior, nossa diretoria desse ano é toda de mulheres. Uau! Toda de mulheres, é uma coisa que não tinha acontecido. Foi a primeira vez? Foi a primeira vez, até depois de falar, né, a ESC Júnior tem 33 anos. E foi a primeira vez que se teve uma diretoria inteiramente feminina. 33 anos é a primeira vez. Foi ainda bem que aconteceu, né, aconteceu. Então, até inédito, traz, né? Que bacana. A gente percebe uma diferença, né, na quantidade de mulheres e homens por curso, assim. Na minha turma, né, de engenharia elétrica de 2023, né, que eu ingressei aqui, tem eu e tem mais 2 moças. Olha lá. Então, ainda é minoria, 50 né? tantas pessoas. Bastante minoria, mas eu vejo que na engenharia de produção já tem mais mulheres, engenharia civil. O foco acho que muda um pouco, então a mulher talvez se adapte melhor, ou ache que tenha mais espaço, não sei. Eu acho que talvez seja o a escolha seja um pouco intimidadora. Talvez as pessoas que nem também falavam pra você, é muito difícil. Talvez você não se adapte nisso. E como é que você, com 17 anos, ou no ensino médio, vai se impor assim, falar, não, eu vou me adaptar. Você tem que ter uma autoestima muito alta, né? Forte, assim, né? E você não vai ter, sendo sincera. Então, eu vejo que é muito de experimentar, não tem medo de se colocar. Né? Erro e acerto, então... Tem que se colocar nessa posição, porque senão você nunca vai saber. Você nunca vai saber. Né? Então, você experimenta... Lógico que não é fácil, às vezes, você estar numa classe que tem menos mulheres, assim, né? Em questão até de amizade, né? Então, é uma coisa que você não está acostumada sempre, mas eu vejo que o principal, às vezes, seria o foco em pessoal que está na escola ainda. Então, todo mundo é capaz... Se você gosta disso, vá atrás disso. Veja, hoje em dia, uma coisa até... Tem inteligência artificial, pegue a grade curricular, coloca lá algumas coisas que você não entendeu para... O que eu vou aprender realmente aqui? O que eu vou poder fazer depois, né? Então, eu vejo que... não, assim, se alguém te coloca para baixo, as pessoas não necessariamente tá te ajudando, né? Poxa, tá te excluindo de alguma coisa que você pode vivenciar. Então, não faça isso. Olha quantas coisas que elas estão falando aqui que vão te mudar. Olha, essa chave já virou, hein? Já tô sabendo, todo mundo aqui já falou... Realmente, esse papo tá sendo ótimo. Até tentar o teste vocacional, né? Pra ver algo mais embasado, assim. Né? É uma experiência que acho que todo mundo deveria fazer, principalmente mais novo. Qualquer pessoa, assim, se algo que te falam não te dá a possibilidade de você experimentar mais coisas, talvez não seja o melhor direcionamento. Então, olha, eu acho que você poderia tentar isso. Será que, dado seu histórico aqui na escola, você gostou dessas matérias? Tá bom, então. Legal.
Vamos tentar essa carreira. Não deixa ninguém te parar no meio do caminho, não, porque acontece que o caminho pode mudar e você pode pensar outra coisa, com né, certeza. Maria Clara? Fala Sim, sério. com certeza. E como que foi o começo pra você, hein? Você adaptar a rotina, chegando na universidade, matéria, trabalho, quanta coisa. Então, totalmente diferente. Pra mim foi bem diferente, bem difícil, porque eu cheguei um mês depois, né? Igual eu falei. Então aí já tinha muita aula de física dada, muita aula de cálculo dada. Então foi difícil acompanhar isso. Um mês, assim, não dá pra você recuperar tão fácil. Então, me adaptar à rotina foi difícil, principalmente pelas amizades, porque já passou aquele período de... Oi, tudo bem? Qual é o seu nome? De onde você veio? Então, o pessoal, os grupinhos já estavam formados, então eu tive que ir lutando de dia após dia daí pra conseguir. Mas aí, no final, deu tudo certo. Hoje eu converso com todo mundo da minha sala. Mas foi complicada essa parte. Em questão às aulas, puxado, né? Você sai do ensino médio e já vai pegar uma aula de física aí. É parecido, mas não é. Então, eu tive certas dificuldades, principalmente em geometria analítica e física. Acabou sendo empecilhos aí, mas eu acho que a gente evolui com o tempo. Então, já no segundo semestre eu já sabia como funcionava, já estava mais preparada lá no que minha postura, como que eu tinha que estudar. Não é igual ao ensino médio, que dá para estudar uma semana antes da prova. Não dá, gente, não façam isso. O importante é não desistir, né? Porque se você, no primeiro obstáculo que você encontra, você já retrai e não se coloca adiante, já não pode complica, desistir. Né? Ainda mais aqui que tem cálculo 1, 2, 3. Querendo ou não, um tá interligado com o outro, a física também. Essa parte mais do ciclo básico da engenharia tá interligada, então não desista se a primeira não der certo. Era a primeira, não tinha como você saber de tudo. Verdade. Então, e esse ciclo básico acaba, né? Principalmente pra eu e a Laura da produção, e vai nichando assim, então cada vez mais a gente quer acabar isso e se especializar na nossa área. Então, é uma motivação também. Muita calma nessa hora. Respira fundo. Ô, Laura, olhando pra trás, tem algo que você gostaria que tivesse te contado antes de você entrar na faculdade, hein? Eu acho que é muito isso de que todas as coisas passam. Então, é muito difícil. Você gozado, né? Sempre tem gente pra brecar a gente, mas não tem aquela não vai adiante, né? Sim. Gente, vamos mudar esse pensamento, então? Sim, mas é entender que parece difícil, às vezes a gente fica pensando muito no futuro, mas que nem elas falaram, você tem que se colocar ali à prova e falar, não, vou tentar e dar o seu melhor. E que as coisas passam. Então, é um passo de cada vez. Você faz as matérias, elas passam também. Uma hora elas acabam. Uma coisa muito diferente de ensino médio é que parecia que para sempre eu ia ter aula de matemática e história. E aí, nossa, foi um choque muito grande que eu cheguei. E aí, as primeiras matérias do primeiro semestre, elas acabavam, sabe? Aí agora são outro grupo de matérias, assim, pra você se preocupar, que é muito legal. Mas eu acho que principalmente isso de que realmente todas as coisas, elas passam mesmo. E também tem muita oportunidade dentro da universidade, dentro da USP. Então, como elas falaram também, você começa com um foco, sua cabeça é uma, você começa a aprender mais sobre, e quando você vê, você já muda completamente seu rumo. Então, muita oportunidade também, às vezes, de iniciação científica, de bolsa dentro da faculdade. Eu fiz 2 iniciações científicas na faculdade, mais uma monitoria que eu dei, e a ESC Júnior, então, muita coisa. Nossa, também já fui de secretaria acadêmica, passei por muitas coisas. E tem muitas oportunidades de você aprender, tem oportunidade de ganhar bolsa, você pode se especializar em várias coisas diferentes. Então, eu acho que principalmente isso, que tudo passa mesmo. Então, um desafio de cada vez, um dia depois do outro. Quando você vê, você somou muito e você chega no final, você com certeza só tem a se orgulhar. E que você tem muita oportunidade mesmo se você estiver disposto a ir de cabeça. Isso não te contaram, mas você contou pra todo mundo agora, não é? Isso que é bacana, Quem tá lá do outro lado fala assim, puxa, olha, que bom que estão falando sobre isso, não tinha ideia. Lia, além das aulas, que tipo de experiência mais te marcou, assim, nesse início de trajetória dentro da USP? Logo que eu entrei aqui na USP, então eu entrei em agosto de 2023, porque eu fiz a transferência, né? Eu ingressei no processo seletivo da ESC Júnior. Então, logo de cara. Logo de cara. Porque antes na UFSCar eu tava já numa empresa júnior de química, né? Então, a gente
se conhece muito nesse meio, né, de empresas juniores, que a gente fala. Então, só aqui em São Carlos a gente tem por volta de 25 empresas juniores. Caramba. Então, são muitos cursos, é muito diverso. Na Federal, principalmente, tem muitos cursos, né, diferentes, assim, de áreas de conhecimento diferentes, e lá tem muitas empresas juniores. Então, eu conheci a ESC Júnior, e para mim a ESC Júnior era uma referência. Então, eu via eles, a gente tem esses congressos que a gente vai, né, de empresa júnior, e eu já conhecia, e aí eu pensei, fiquei com medo, né, de, meu Deus, é uma empresa diferente, eu acabei de entrar em engenharia elétrica, eu não sei... eu vou entrar numa empresa que eu não sei o que eu vou estar desenvolvendo lá, porque eu acabei de entrar no curso, mas vou tentar. Então, foi a primeira coisa que eu fiz assim, e logo que eu entrei, já me marcou muito, porque eu ingressei, depois a gente vai falar, né, sobre as soluções, né, ESC Júnior, que a gente faz, mas eu ingressei lá no núcleo, né, então o núcleo é uma parte da empresa que desenvolve soluções específicas. Eu entrei no núcleo que era voltado à eletrônica e programação, então, desenvolvimento de software, e eu pensei, eu vou entrar na parte de eletrônica, me colocaram na parte de programação. Então, acontece às vezes, mas eu acabei me descobrindo lá. E é uma outra oportunidade, uma né? nova oportunidade. Mais uma coisa que eu ia aprender, eu tinha programado bem pouco assim antes. Me colocaram ali, logo que eu entrei, a confiança, né, de eu apresentar, era o que chamava Bente Guiado. Então, era uma aula, era como se fosse um direcionamento, uma instrução para as empresas juniores de como estávamos seguindo com projetos dentro da ESC Júnior na área de programação. E eu tinha acabado de entrar. Então, foi uma coisa que para milhares de pessoas ali, um desafio. Então, tive que aprender e fiquei muito feliz das pessoas confiarem, né? Pô, falam que é bicho, né? Que eu era bichete, assim, já me colocaram para essa experiência. Eu achei isso muito legal, Ninguém te discriminou, de hipótese alguma. Ela é capaz. Ela é capaz. O presidente falou, indica ali, lá. Então, ela acabou de entrar e eu fiquei, meu Deus, eu vou apresentar isso. E pra mim, foi muito gratificante, uma coisa que até me incentivou a tentar cargos de liderança depois, né? Que são responsabilidades a mais dentro da empresa, né? Que a gente tem. Então, logo no começo, assim, eu vejo que minha trajetória já foi muito bem direcionada por causa disso. Então, essa é a coisa que mais me marcou aí no meu primeiro semestre, né? Aqui na USP. E a Maria Clara? Que momento da graduação que você conheceu a ESC Júnior? Então, a ESC Júnior eu conheci no meu primeiro semestre também, porque um colega da minha sala entrou, e só ele entrou na sala. E entrou no núcleo de produção. E aí a gente olhava pra ele e falava, caramba, ele tá lá na ESC Júnior, ele é muito fera. E aí, depois, no segundo semestre, uma das minhas melhores amigas entrou e ela só falava disso, que ela amava, que tinha vários núcleos, que ela conheceu muita gente. E, de fato, você conhece muita gente. Eu andava com ela a cada 5 passos, era oi pra uma pessoa diferente. Então, foi, assim, logo no começo também. E ela também despertou essa chavinha, assim, por que não tentar também? E no terceiro semestre eu tentei, e aí tive o contato com a ESC Júnior, e foi assim. Ou seja, foi envolvida. Fui envolvida. Essa parte de ter amigos, né, eu acho que incentiva muito, porque você vai ter contato ali com pessoas são 10 cursos diferentes, né? Então, tem 10 mais arquitetura, se não me engano, né? Então, são os 10 cursos de engenharia aqui da ESC mais arquitetura. Então, são muitas pessoas. Por volta de 70, 80 pessoas ali. Mas é ótimo isso, né? Excelente. Ao contrário, né? Não, com certeza. De fazer amizades. Então, pessoas que você nunca conheceria. São profissionais futuros, né? Que vão ser renomados ali, pessoas que vão conhecer muito da própria área, que tem, às vezes, o mesmo objetivo final que você, então, de conhecer muito, aprender muito, né? Então, pra mim, isso daí sempre foi, quero fazer amigos. Então, quero conhecer muitas pessoas. No melhor lugar. Com certeza. Foi, pra mim, realmente, então, até é engraçado, eu tenho mais amigos de outros cursos do que do meu próprio curso. Pode acontecer. Numericamente falando, né?
Então, pessoas que eu nunca teria conhecido se não fosse a ESC Júnior. Então, é um lugar que ESC junta, né? Júnior, viu? Olha, falar, hein? E você, Laura, o que te chamou a atenção na proposta da empresa Júnior quando você soube que ela existia? Conta pra gente. Eu fiquei sabendo que ela existia um pouco antes até de entrar. Então, quando eu tava ainda naquela de prestar engenharia aeronáutica, eu conversei com uma moça que tinha acabado de se formar aqui na USP em engenharia aeronáutica. E ela falou, não, fiz parte da ESC Júnior e foi a melhor coisa que eu fiz na minha graduação. Você nem sabia o que era ESC Júnior? Não fazia a menor ideia. E eu fiquei, meu Deus, o que é isso, né? E aí que eu fui entender que é uma empresa real, só que composta por alunos, que a gente também vende projetos, então, com clientes reais, a gente recebe esse dinheiro, mas o dinheiro não volta pra gente como forma de salário, volta mais em forma de reconhecimento, levar a gente para evento, atividades de integração no geral, capacitação, treinamento. Então, eu sabia, assim, desse diferencial, assim, das outras extras, e eu queria muito participar, então, também muito por querer fazer parte de uma coisa maior, assim, que nem a Lia disse, e a Maria Clara também. Nossa, quando, assim, entrei na USP, eu já sabia o que era, já queria participar, mas eu via as pessoas do campus, e elas andavam, assim, com a polo, com a blusa, e eu ficava, nossa, que legal. No outro dia eu até comentei, eu via as pessoas no bandejão comendo juntas, as pessoas da ESC Júnior, e eu ficava, tipo, nossa, que legal, eu queria estar ali com as pessoas lá naquele grupinho. Eu vou me enfiar ali no meio, e era, tipo, nossa, um sonho, assim, que eu queria muito, muito, muito participar mesmo. Eu acabei deixando pra entrar um pouco depois do curso, então eu entrei no começo do 3º ano, que era quando eu sabia que ia ter uma grade curricular um pouco mais calma. No geral, já ia ter passado as matérias do ciclo básico, então que eu ia conseguir focar mais na empresa e em tudo que tem para oferecer, porque é realmente uma imersão, você se coloca ali e tem muita coisa para você aprender, então quanto mais você dá, mais você recebe. E queria muito fazer parte, mas hoje em dia eu vejo que eu teria entrado desde o começo, que eu teria ficado mais tempo, porque vai chegando o final do curso, tem que sair também da empresa, e eu fico pensando com isso no coração de, nossa, se eu tivesse entrado antes, eu poderia ter ficado mais tempo. E parece que nunca é o suficiente. Não, assim. cara amiga, tudo tem sua hora. Não adianta você ficar sofrendo com isso, porque foi o momento que teve que acontecer. Não Mas é? muito legal, com certeza. E Maria Clara, qual que é o seu papel ou a área de atuação lá dentro da ESC Júnior? Tô curiosa. Então, na ESC Júnior, eu sou o cargo lá, chama de gerente de negócios, mas é basicamente vendas. Então, eu sou responsável pela parte de vendas e entrar em contato com os nossos leads, que são possíveis clientes, ainda não se tornaram. Então, eu sou responsável pelo primeiro contato, por entender qual a dor dele, do que ele precisa, se o nosso escopo se encaixa com o que ele precisa. Escopo? O que é isso, gente? Ah, olha, o povo lá no tá assim, falando, o que é isso? É basicamente a estrutura, assim, do projeto da empresa para ver, por exemplo, ele quer um design de interiores, que a gente tem a parte de arquitetura. Então esse design de interiores se encaixa com o que ele quer. Então é basicamente encaixar ali, personalizar do jeito que ele precisa. E é muito legal isso. Eu entrei nessa área de comercial, venda, justamente porque eu queria colocar minha cara a tapa, né? Porque, querendo ou não, é um contato direto com um cliente real que vai investir dinheiro em você, e você é o meio disso. E, nossa, foi muito enriquecedor, tipo, você desenvolve habilidades ali de... Ele fala, por enquanto agora não precisa, aí você tem que convencer ele, você tem que persuadir. Então, pra mim, era isso que eu queria e foi isso que eu consegui. Legal. E era uma incerteza, assim, que eu tinha, era só um interesse. Aí eu entrei e eu amei, então, tipo, eu me encontrei aqui na ESC Júnior com as vendas, com o comercial. E, inclusive, falando, eu sou responsável pelas vendas, mas a gente também tem o marketing, que faz parte do comercial. Então, tem a reunião comercial toda semana e a gente é atualizado sobre o marketing também, que é muito importante, porque é a partir dele que chegam os nossos clientes. A gente faz campanhas na internet com Google Ads, então as pessoas demonstram interesse por lá e chegam até nós. Então, é muito importante ver como a outra área também se junta com a nossa. Né? Sim. E também aprender sobre isso. Eu não sabia que funcionava assim, que era assim. Não sabia que o marketing tinha essa área mais sem ser visual, que as pessoas geralmente pensam, né? Então, entrar aqui me despertou novos interesses que eu também nem conhecia e
Acho muito legal. Abrir teus olhos para as outras Sim, coisas. Acho muito importante para o futuro também, porque uma coisa que eu sempre falo é no futuro você vai procurar um estágio, você vai procurar um emprego, você vai ter que se vender para a empresa. Verdade. Então, estou aprendendo isso aqui desde já. Que sorte, hein? Sim. A SQ Junior dá capacitação pra gente de técnicas, de venda, de persuasão. Acho bem importante. Ô, Lia, e como que é a rotina de vocês na empresa Júnior, hein? Só pra ter uma ideia, a minha rotina já mudou muito. Então, a rotina de cada cargo varia. Vai alternando. Então, por exemplo, da Maria Clara é uma rotina diferente da que eu já tive, da que eu tenho, né? Da rotina da Laura. Então, até trazendo, né, quais são nossas áreas, né, que a gente tem dentro da empresa. Então, tem a área da Maria Clara, que é comercial, então vendas e marketing. Mas tem as áreas de projetos também, né? A gente tem 4 núcleos de projetos que a gente fala, né? Então, são os grupos, né? Então, pessoas de diferentes áreas da engenharia, arquitetura. Então, eu sou de um curso, eu posso entrar em qualquer área, fazer qualquer coisa, porque a gente não pede que ninguém saiba nada técnico, né? Imagina, a pessoa acabou de ingressar no curso, como é que ela vai fazer um projeto, assim, sem ter passado por uma capacitação, né? Então, a gente tem 4 áreas de desenvolvimento, né? Então, a gente tem o núcleo de dados, que depois a gente vai falar um pouco mais, né? Sobre análise de dados, é uma coisa mais voltada ali a banco de dados, a engenharia, a machine learning. Então, a gente faz esses serviços... Machine learning. Olha, uma coisa... ponto de interrogação lá, atenção. Machine learning seria, por exemplo, a base, né, do que seria uma inteligência artificial. Então, como você faz uma predição? Então, imagina uma coisa que não necessariamente é isso, mas... eu quero saber quanto que vai custar algum tipo de ação, assim, no mercado futuramente, com base no que já aconteceu. Então, isso daí seria o ideal. Mas a gente pode fazer essas predições para outras áreas, assim, né? Então, questões voltadas à empresa mesmo. A gente tem a área de engenharia civil de arquitetura, a área de produção, né? E a área de produtos e máquinas, que são muitas pessoas de cursos diferentes. Elétrica, materiais, mecatrônica, mecânica, aeronáutica. Pessoal faz máquinas. Então, você já está falando de todos os projetos que a SQ Junior pode desenvolver. Então, são todos esses. As áreas, Então, existem... Dentro de cada uma dessas áreas, a gente pode fazer diversos tipos de projetos. Então, entendi. Maria Clara citou, por exemplo, design de interiores, né? Isso é dentro do núcleo de arquitetura e engenharia civil. Então, a gente tem diversos tipos de projetos, assim. Acho que a Laura pode até trazer depois. Ela é diretora de projetos. Já quero Então, saber ela mexe com isso. Mas aí, até falando, né? Aí a gente tem a área de gestão, que mexe com jurídico, financeiro, recursos humanos, né? Que seria o RH. Então, inovação também, que é uma área muito diferente, muito legal. É a área que... nova, né? Melhora as nossas soluções que a gente faz hoje em dia. Ou então, ver no mercado, poxa, o pessoal tá querendo comprar muito essa coisa específica. Como é que a gente faz para fazer aqui dentro? Então, trazer essas coisas novas, né? Para cada vez mais melhorar a nossa empresa, né? E cada uma dessas áreas tem suas respectivas lideranças. Então, eu já fui da área do núcleo de tecnologia, que hoje ele não existe mais, a gente não está mais trabalhando com essas coisas. A gente fez uma decisão, assim, baseada no mercado também, né? Até o interesse do pessoal aqui pode voltar. Hoje em dia, ele é o núcleo de dados. Mas lá eu já fui consultora, eu já fui líder de projetos, já fui coordenadora. E depois disso eu me tornei presidente, hoje em dia eu sou presidente. Olha! Então a rotina muda muito. Quando você é um consultor, você vai ter as reuniões gerais da empresa, você vai ter reunião de núcleo, então da sua área específica, acompanhamento com alguém, que é sempre legal conversar com alguém, né? Como é que tá a sua rotina. E reunião dos projetos que você tá. Então, eu vou ter reunião com a minha equipe de projeto. Poxa, a gente tem que fazer isso essa semana. A gente vai ter essa tarefa essa semana. E também reunião com o cliente. Então, quem é a pessoa que comprou o seu projeto? Então, um contato ali semanal ou quinzenal, depende do que o cliente quer, né? Que você vai ter com essa pessoa que investiu dinheiro na empresa e você tem que mostrar os resultados, o que você fez, o que não deu certo, o que deu certo. Então, às vezes você faz visitas técnicas. Poxa, eu tô fazendo um projeto para essa empresa aqui. Vamos até lá conhecer como que é,
conversar com o cliente. Então, tudo isso, assim, é a rotina da pessoa consultora. E aí, depois vai variando. Então, se eu sou líder de projetos, eu sou a pessoa que vai estar orientando essas pessoas que estão executando. Se eu sou um coordenador de área, eu vou ter algumas reuniões a mais que vão ser de orientação para as pessoas também que são do meu núcleo. Eu vou fazer essas reuniões de núcleo para juntar o pessoal. Como é que está indo a rotina de vocês? Fazer reuniões com liderança. Então, você mexe muito com estratégia. Então, você vai querer vender o quê? Você vai querer... Tenha quantas pessoas na sua área? E quando você chega, por exemplo, no meu cargo, então a pergunta, né? A minha rotina, ela é muito variada. Porque eu mexo tanto com relações com a USP, relações com outras empresas juniores. Eu mexo com a parte, hoje em dia, né? Com questões jurídicas. Então, eu vejo contrato, eu vejo pagamentos. A gente tem algumas terceirizadas que ajudam a gente. E terceirizada são empresas que a gente contrata para fazerem serviço. Então, contabilidade, coisa assim mais... A gente chamaria de chatas, né? A gente contrata essas empresas e eu sou responsável por conversar com elas. Então, tem toda... A minha rotina ela é bem assim. Então, eu tenho algumas reuniões que eu faço, são mais esporádicas. Varia muito. Então, tem um dia que eu estou mexendo com projeto. Tem um dia que eu estou ali conversando com as diretorias. Tem dia que eu estou fazendo uma visita com um núcleo, qualquer núcleo que seja, porque às vezes é do meu interesse, né? Eu sou presidente para representar ali. Então... é muito variado mesmo. Caramba. E me agrega muito porque eu tenho contato com áreas que... às vezes, numa carreira inteira, eu nunca teria. Então, hoje mesmo, eu estava conversando com uma empresa multinacional da Alemanha e que eu fiz correções contratuais. Então, eu mexi no contrato para poder adaptar para... Eles têm que concordar, tem que fazer uma negociação ali. Eu fiquei feliz de ver que, poxa... o advogado da empresa validou as alterações que eu fiz. Então, quer dizer que foi aceito. Então, uma coisa que... eu faço engenharia elétrica. Quando que eu mexeria com isso, tipo, nesse estágio da carreira, né? Então, cada rotina de cada uma de nós, assim, muito diferente, muito discrepante. É muito legal isso, porque como você consegue ter diferentes, assim, até vidas, né? Carreiras... tendo essa transição super rápida dentro da empresa. Então, você passa por um processo ali eleitoral, né? Para você mudar às vezes, de área, de ser liderança. Então, você consegue, tipo, ter contato. Aquele negócio que eu falei antes. Se expor a essas coisas diferentes. Então, isso para mim é o mais legal. Imagina quem tá lá do outro lado agora, vendo tudo isso, e fala assim, gente, eu nunca tinha pensado. Olha só o que eu posso fazer. Quando eu vi a empresa júnior... Quando eu pesquisava, eu via, né? sobre a empresa júnior do ITA, né? Que é onde eu queria ingressar. E eu ficava... Eles ficam brincando de ser empresa. O que eles fazem? Eles... É séria a coisa, não tem nada de brincadeira, mexe né? com clientes reais, pessoas que investem, às vezes, o dinheiro da vida inteira delas, da poupança delas, no sonho delas. Então, é uma responsabilidade muito grande. É uma coisa que é o diferencial do que você faz aqui além da aula. Porque você tem que ter esse contato com as pessoas, né? Você tem que pensar, poxa, eu penso às vezes, meu pai investiria nisso? É uma coisa que ele gostaria de ter. Se colocar no lugar, né? Falar assim, o que você vai fazer pro outro pode ser alguma coisa que para você fosse bacana, né? Porque você vai fazer pro outro alguma coisa ruim? Não, imagina. Não é? Nem para você faria, então. A responsabilidade às vezes vem pro pessoal que é liderança, né? De, poxa, a gente vai continuar vendendo isso? Tá sendo legal pro pessoal executar, para fazer o projeto, né? Então, sempre se pôr no lugar, porque às vezes você entra no mercado de trabalho e você é colocado ali numa função que você nunca vai parar para pensar isso, né? E você nunca vai, às vezes, ter a oportunidade de ter esse tato. Então, é uma consciência bem legal que se traz para as pessoas, né? Uma coisa que a gente gosta de difundir, né? Então, essa experiência mesmo de tanto... Poxa, com a Maria Clara, um exemplo. Eu quero que a experiência dela, a experiência dela dentro da ESC Júnior seja muito legal. Porque ela passa horas da semana dela, você multiplica pela quantidade de, espero que anos que você passe na empresa, né? É um tempo relevante. Então, a gente tem que pensar como é a experiência tanto das pessoas que estão na empresa, quanto os que vão vir, os clientes. Então, é bem legal, assim, ter a oportunidade, né? De ter tantas as responsabilidades, né?
e poder mudar as coisas, é bem legal. E é também um currículo e tanto, né? Nossa, com certeza. Fala sério, você fala sobre todas as experiências que vocês tiveram na ESC Júnior. Isso daí agrega bastante. Já faz a assim. diferença. Faz, é uma coisa que às vezes a pessoa passa pouco tempo na ESC Júnior e ela com certeza já tem muitas experiências. Então, tem um colega meu que ele estava se sentindo muito inseguro para tentar processo seletivo na área de programação, né? Então, ele fazia engenharia de computação e ele foi tentando umas empresas super grandes, assim, tipo, vou tentar, né? Mas eu acho que não passo, não. Aí ele chegou no iFood e ele falou que grande parte do processo dele lá foi falar sobre o que ele passou na ESC Júnior. Então... Ou seja... E ele está lá hoje em dia e... isso daí agrega muito, porque a empresa vê que você tem essa visão, além da sua função, você tem a visão de, tem que trazer retorno para a empresa, então no sentido de tem que entrar dinheiro para a empresa, para o cliente tem que ser uma experiência boa, né? E você tem que fazer bem a sua função. Então, se você esteve tanto tempo assim numa empresa júnior, quer dizer que alguma coisa fez certo. Ou seja, o mercado tá de olho, gente. Ele tá de olho, a gente tem contato com muita empresa grande, que a gente conversa, né? Então, eles já realmente ficam de olho na gente, assim. Eu imagino. É diferente, Você tem algum complemento em relação aos projetos que ela tinha sentado aquela hora? Ou não? Tenho, claro. Conta aí. A gente tem muitos projetos, então a gente engloba todas as engenharias e o curso de arquitetura, e para cada pessoa tem um interesse, né? E a gente tem esses núcleos, grupos de pessoas, que nem a Lia disse, que são focados em cada um desses interesses, e a gente tem muitos tipos de projetos diferentes. Então aí também complica para o pessoal de vendas, né? Vender várias coisas diferentes. Conhecer muita também. coisa, Não, mas é Exato. bem legal que eu não me foco a uma coisa só. Eu tenho que saber um pouquinho de cada coisa, então é até legal pra ampliar a cabeça. Vai ver, Sim. exemplo, eu faço elétrica, mas gostei da produção, então já tem essa visão. Você vai desenvolvendo outras habilidades que você nem perceberia se não tivesse envolvida numa empresa júnior. Com certeza, eu acho bem legal saber um pouquinho de cada parte. Sim, e aí a gente tem, por exemplo, citando assim meio por cima as soluções que a gente faz, então o núcleo de dados, que nem a Lia já disse, a gente faz soluções de engenharia de dados, ciência de dados e análise de dados, então é muito como você recebe o dado, o que você vai fazer com ele, quais decisões uma empresa grande vai tomar com aqueles dados, como você prevê coisas com base nos dados que você tem, então... E vocês também lidam com coisas sigilosas, não é? Nossa, o tempo todo. O tempo todo. Exato. Então, também tem esse lado que é importante a gente frisar aqui, que a boca fechada... tem a responsabilidade, Não né? Até contratual, assim, sempre. É uma coisa que em graduação dificilmente você não teria. Você não vai lidar com isso, né? E aí, Sim, igual a Laura falou, interessante. são dados, né? Muitas informações que a empresa pode ter. Então, quantidade de vendas, assim, é um exemplo de um dado. Então, vendeu para quem, né? Então, é tem uma que coisa... entender que tem coisas que não podem sair daquele lugar que você está. Mas depende muito também de qual é o cliente que você está trabalhando. Então, a gente tem clientes, às vezes, que são grandes empresas, que nem a Lia disse. Às vezes, o cliente é uma pessoa que está reformando a casa dela, ou que está construindo a casa dela. Então, uma pessoa física, assim, uma pessoa, às vezes, da cidade aqui de São Carlos, que tem um terreno, ela vai construir a casa dela, aí ela precisa, como é que eu vou, quantos quartos eu vou ter na minha casa? E a gente vende um arquitetônico. Aí depois a pessoa quer decorar a casa dela, a gente vende um design de interiores. Às vezes é pra loja, já vendeu, por exemplo, design de interiores pra loja. Então, a marca da pessoa, barbearia, como que vai ser, como a pessoa vai decorar pra atrair mais clientes. Não tem fim, peraí. Exato. Então, projeto estrutural, então muito que a galera da engenharia civil aprende na graduação. Então, é uma extra, assim, que consegue colocar isso na prática, fazer. E a gente tem muito apoio também de engenheiro já formado, então, do mercado sênior. Então, em diversas, assim, soluções que a gente faz, diversos projetos, a gente tem parcerias com arquitetos já formados, com engenheiros já formados, que corrigem nossos projetos também. Tem essas reuniões, às vezes, semanais, a pessoa está constantemente te dando dica de como fazer melhor. Então, você também aprende. E eu acho que é um grande diferencial, assim, da graduação mesmo. Porque quando você...
olha a teoria, às vezes você não sabe como aplicar e como fazer. Mas você pegar um projeto na sua mão, você ter a teoria, aprender a teoria, colocar na prática, você aprende muito mais. E aí você tem um engenheiro parceiro, uma pessoa ali já formada, às vezes te orientando, falando, você pode fazer dessa forma, que vai ser melhor, que você vai aprender mais, enfim. E quando você vê, você chega às vezes numa matéria da graduação, que você já aprendeu antes na ESC Júnior, e você sabe muito mais, assim, de o que é aquilo, como que aquilo é aplicado. Então, nossa, acontece bastante de você aprender coisa antes na ESC Júnior e depois na graduação. E é muito mais fácil de entender, porque você já testou, você já colocou em prática, já errou também, já viu como pode ser melhor. Então, uma grande variedade de escopos. Então, tem o núcleo de dados, de arquitetura, tem também o núcleo de produção. Então, de produção a gente lida às vezes com clientes de... Quero abrir um negócio. Como eu abro um negócio? Aí ele conta todas as ideias dele pra gente e a gente vai lá e pensa certinho com ele, ano por ano, como que ele pode fazer para vender o negócio dele, abrir o negócio dele e ter os melhores resultados possíveis. Então, é muita responsabilidade. Às vezes a gente tem... uma indústria vem até a gente com alguns problemas na linha de produção e a gente faz um mapeamento de processos, olha para o estoque deles, layout, então essas soluções mais industriais também. E o núcleo de produtos e máquinas que, nossa, são processos assim, que você vai desenhar como uma máquina vai funcionar. Você vai do começo até o fim, desde o conceito do que aquela máquina deve fazer até o final. E uma diferença, assim, também da graduação é que pode chegar a qualquer coisa. Pode chegar a diversos tipos de produto, diversos tipos de máquina, diversos tipos de projetos no geral. Sempre é uma situação nova e você tem que aprender. Então, muitas vezes você está no mercado de trabalho, a sua função é fazer um produto... Não, mentira, um produto não. Mas você quer trabalhar em uma certa área de conhecimento. E você vai fazer aquilo, especializar naquele produto, por exemplo. Aí aqui na ESC Júnior você agora está fazendo um produto X, daqui um tempo passa, vende um produto Y, você trabalha no produto Y, isso abre muito a sua cabeça, independente da área que você tiver. Caramba. Gente, é tanta coisa que você do outro lado deve estar pensando assim, mas elas estão estudando? Que horas, né? Porque aí eu ia fazer uma pergunta específica para uma, vou falar para todas. Dá para conciliar a ESC Júnior com as demandas do curso, as outras atividades da USP? Como é que fica tudo isso? Vocês me contem. Quem conta? Quem quer responder? Eu posso falar. Para mim, é bem tranquilo. Até porque eu não estou na diretoria igual elas, mas ainda, acredito... Né? Ainda. Perfeito. Ainda. Mas acredito que seja tranquilo para vocês também, basta ter organização. Então, para mim, a gente usa o Google Agendas para visualizar, porque é visual, o que a gente vai fazer na semana. Então, lá tem minhas aulas, os meus compromissos com a ESC Júnior. Então, eu consigo visualizar muito bem o que eu tenho que fazer e as minhas demandas. Então, por exemplo, tem prova, eu sei que tal dia da semana sempre tem compromisso com a ESC Júnior. Então, eu vou estudar para minha prova antes, porque esse compromisso é inegociável e eu preciso estar lá para os meus colegas, para o meu time funcionar também. Então, para mim, dá para conciliar sim, é preciso organização e eu acho que é um equilíbrio, né? Tem gente que pesa muito mais para um lado do que para o outro, mas eu acho que você precisa equilibrar. Porque se você pesar muito para a ESC Júnior, como é que você vai se formar e, de fato, executar esse trabalho no mercado, É um né? equilíbrio que vocês vão descobrindo, acho que lidando mesmo com as situações, E né? se eu pesar demais também na graduação, eu deixo o meu time para trás, eu não ajudo as pessoas que eu preciso ajudar. E é um trabalho em equipe, querendo ou não. Então, acho que é importante equilibrar esses dois lados. E, para mim, é tranquilo de conciliar. Aí, tá vendo? Alguém tem algum complemento? Eu já acho que tá tudo bem o que ela falou. Eu concordo. Eu também parei para me preparar, então eu sabia que eu queria um cargo de diretoria, que eu queria um cargo de liderança, e que nem eu disse, eu puxei essa extracurricular num período que eu sabia que eu ia estar mais livre, então sem as matérias do ciclo básico, e é bem negociável, na verdade. A gente tem claramente as coisas que são inegociáveis, então a gente lida com clientes, a gente tem que priorizar muitas vezes isso,
Mas tem datas, né? Tem prazos? Sim, tem datas, prazos, você não pode fugir daquilo de alguma forma. Mas eu me planejei, então muita gente sempre se planeja também, no sentido de, quero pegar uma diretoria, então vou renegociar minhas matérias, então às vezes puxar menos matérias agora, no semestre que vem eu puxo mais. Então, sempre nesse quesito de se planejar para fazer tudo caber, tudo dar certo. E eu vejo muito que minha experiência foi nesse sentido de se planejar, saber quais são as minhas responsabilidades na graduação e na empresa, e quando eu posso fazer uma coisa, quando eu posso fazer outra, sem prejudicar nenhuma das duas e tirar o melhor delas, no geral. Puxa vida. Mais uma coisa para complementar? Fala, pode falar. Eu acho que a minha experiência é um pouco diferente, assim, né? Eu vejo que esse ano eu separei para eu ser presidente. Então, para mim, faz sentido eu pegar, realmente, igual você falou, às vezes menos matérias. Nesse segundo semestre eu peguei a quantidade padrão de matérias assim, mas tem que ser bem regrado. Então, pelo Google Agendas, né, eu ter noção de estou trabalhando quantas horas na semana, estou indo na aula quantas horas na semana, né, tenho que ter meu descanso também. Então, tem que ter o lazer, porque sem ele a cabeça não vai funcionar depois, né? Calculei, queria fazer uma iniciação científica, estou fazendo, então eu tenho que ter uma quantidade de horas também para isso. Aí é bem de você realmente se planejar, né? Mas aí eu vejo que para mim fazia muito sentido para minha carreira, para minha vida, e gosto da ESC Júnior. Esse ano eu pender um pouco mais para lado de ESC Júnior, de presidência, né? Porque é uma coisa que eu preciso estar ali para as outras pessoas, para as outras pessoas poderem ter uma rotina boa. Então, a gente sempre pensa de, poxa, a pessoa tem essa aula, eu vou marcar essa reunião nesse horário. Então, ela precisa fazer tal coisa, eu vou sempre me adaptar à rotina dos outros, né? Então, alguém tem que, né, se organizar nesse sentido, assim, para garantir que as outras pessoas se sintam bem também e queiram estar, né? Então, isso é muito importante. Mas eu vejo que mudou muito. Igual eu falei, minha rotina mudou muito. Então, quando eu era consultora, era uma rotina, a quantidade de horas que eu despendia na ESC Júnior. Depois, quando eu me tornei coordenadora também. Então, a gente tem uma salinha física aqui na USP. Aqui perto da biblioteca da ESC, então gosto muito de sempre estar lá. Para mim, eu nem considero horas de trabalho quando estou lá, porque embora eu esteja às vezes vendo uma planilha, alguma coisa assim, eu estou conversando com as pessoas e para mim faz sentido estar ali. Saio da aula, vou lá, converso com o pessoal, então tomo um café. Então, para mim isso daí traz o equilíbrio. Então, resumindo, esse contato dá para conciliar tudo, então. Dá. A gente se diverte bastante também. Não dá pra falar que não é uma coisa específica ao ficar. E tudo complementa também com a sala de aula. Sim. Né? Porque a ESC Júnior também vocês. Uma via de mão dupla, vamos dizer assim. Vocês levam coisas para a graduação e trazem também para a ESC Júnior, não é? Então, olha, está sempre uma coisa complementando a outra. Eu te cortei, mas foi para te ajudar, certeza, porque realmente tem sentido, né? Tudo isso que você está falando. Eu acho que o complemento é, tipo, às vezes, o meu cargo hoje em dia eu não vejo tanto como um complemento. Eu gosto de ver que eu estou aprendendo uma área totalmente nova. Então, porque no meu caso específico eu fiz essas escolhas. Então, eu gostaria de ter esse acréscimo, né, de conhecimento. Então, eu vejo que eu tenho a possibilidade aqui na USP de ingressar em outra extracurricular que eu possa me desenvolver mais a área de eletrônica nesse momento agora, depois que eu sair da ESC Júnior, né? Eu posso ali ver a parte de elétrica, alguma voltada ao automobilismo, igual eu falei, por exemplo, a robô. Então, tem essa possibilidade, mas eu acho que, tipo, com certeza, ter passado pelo ESC Júnior me dá uma tranquilidade na preparação. Então, poxa, já estive aqui, tudo bem, agora o que eu fizer a mais, tipo, é porque eu tenho outros interesses também, né? Então, bem diverso, assim, aquele negócio, testar. Quem tá lá do outro lado, ai, mas eu não entrei na faculdade ainda, olha quanta coisa que eu tô aprendendo. Quer dizer que quando eu entrar lá, eu posso fazer extracurricular, eu posso, né, tentar ir para uma empresa júnior. É tanta coisa que você fala, não é no teu universo neste momento, mas é o universo que você almeja, né, de repente. Então, é importante você ter essa noção de tudo que pode ser oferecido dentro da universidade quando você estiver nela. Olha, você já tem a chance aí do outro lado de já saber de tudo isso, não é bacana, Às vezes é tão relevante quanto até a escolha, assim, de onde você vai cursar um curso específico, porque eu vejo que é onde você vai aplicar e onde você vai se descobrir. Então, no mercado de trabalho hoje em dia, pelo que a gente vê,
com certeza, ter passado por uma extracurricular, essas atividades assim, a parte te diferenciam. Então, às vezes, até é necessário que você tenha passado alguns processos, você não sabe, você está aplicando ali, mas eles selecionam a pessoa que já passou por alguma atividade específica ou qualquer atividade, né, extracurricular, assim. Então, eu vejo que até antes de você escolher uma universidade, escolher um curso, onde vou? Então, assim, eu vou para a USP, São Carlos, por exemplo, lá tem todas as possibilidades que a gente está falando. Então, são muitas. Você pode passar o curso inteiro conhecendo novas coisas, assim, e você ainda vai ter novas oportunidades. Então, é um lugar que te expõe. Então, eu vejo que isso é o mais legal. Estando lá, a gente já falou aqui várias vezes com o pessoal que a gente traz das escolas públicas, né, sobre as pré-iniciações científicas. Pré-iniciação científica, eu falei no plural, né? E aí é importante você também usar isso lá no ensino médio para ir já desenvolvendo também esse lado, né? Para quando chegar aqui, de repente, não levar um choque tão grande. Ou já tem, né, esse conhecimento vem do sabidão. Também tá valendo. Que legal. Ô, Laura, o que você diria para quem está pensando em entrar na USP e quer viver essas experiências que vão além da sala de aula, hein? Aproveita e fala lá naquela câmera, porque são eles que querem ouvir esse seu conselho aí. Perfeito. Eu acredito que seria entrar em empresa júnior. Tipo, eu acho que é o maior conselho que eu posso dar. Eu falei da minha irmã que tá nessa época também. Eu sempre falo pra ela, em casa eu falo, independente do curso que você vai, entra numa empresa júnior, que eu tenho certeza que vai ter uma empresa júnior do curso que você escolher. Então, tem muita empresa júnior mesmo. E se não tiver, você seja a primeira a abrir uma. Mas sempre vai ter uma empresa júnior onde quer que você vá, qualquer universidade, qualquer curso. Sempre, mano, tem mesmo uma empresa júnior para você entrar e se desenvolver, e é uma experiência surreal. É como se você tivesse uma empresa com 20 e poucos anos, é incrível. Você tem, Exatamente, você tem uma empresa, no caso da Lia, o CNPJ. Não, mas temos, Exatamente. Mas você ter a oportunidade de, gerenciar pessoas, você aprende de várias áreas diferentes. Então, eu sou diretora de projetos. Eu aprendi de vários escopos diferentes que eu nunca teria contato no meu curso. E essa questão de gerenciar é uma coisa que você só aprende na prática. E se tem uma coisa que eu aprendi na ESC Júnior no geral, eu sempre falo para as pessoas, é tomar decisão. Então, eu aprendi muito a tomar decisão, porque do nada vem várias coisas para você resolver, e alguém tem que resolver, e é você. E quando você olha, você resolveu coisas que você jamais pensaria que você ia resolver. Então, é um lugar que te expõe muito a esses desafios. E você tem muito suporte para aprender, tanto das pessoas da empresa, que nem a gente falou que é muito legal, dos professores, de parceiros. A gente também conversa muito com o professor, então talvez uma coisa que a gente nem trouxe tanto aqui, mas a gente tem muito, muito apoio dos professores também, de conversar com eles sobre teoria, sobre projeto. E eu vejo que é o lugar da graduação, não me vejo em outro lugar. Então, se eu tivesse, assim, um conselho pra galera que quer entrar aqui, primeira coisa, entrando na faculdade, qual empresa júnior eu vou entrar? Legal. E quais tem, e conhecer desse universo, porque é muito legal, agrega muito. E, pelo menos pra mim, eu vejo que faz completo sentido na minha jornada. Então, eu vejo que seria isso. Perfeito. Acho que não podia falar melhor, né? Maria Clara, e para você? Assim, entrar na empresa júnior te despertou interesse em alguma carreira específica ou te abriu os horizontes que você não imaginava? Já conta para eles também, eles estão lá do outro lado querendo se ouvir, menina. Sim, com certeza, me abriu muitos horizontes. E uma coisa que até a Lia falou e muita gente fala é você tem essa possibilidade de crescer, você ser coordenador, diretor, presidente na graduação. Então, assim, coisas que no mercado de trabalho demorariam anos, coisa de 10 anos, talvez até mais, você consegue fazer dentro da sua graduação. Então, é uma experiência única que te prepara para o que deve no mercado de trabalho. Então, acho que o conselho da Laura foi muito bom. Eu me compadeço com ele. Entrar na empresa júnior realmente tem muitas áreas para você entrar. Você pode ser do RH, do Recursos Humanos, onde você cuida de pessoas. Isso é muito importante dentro da empresa. Sem isso, a empresa não funciona, porque a gente não tem fins lucrativos. Então, é necessário olhar para as pessoas para que elas continuem se dedicando ali. Você pode ser da área comercial,
qualquer pessoa pode ser da área comercial, é algo, eu digo, a parte, assim, da engenharia, assim, que é muito legal eu ter esse contato. O meu conselho também vai testando. Se você não testar, não tem como saber. E não é um erro testar e não gostar. Já me aconteceu de testar e não gostar. E me encontrei aqui na ESC Júnior, gostei de algo e estou muito feliz. Também posso tentar outras coisas depois, nada me impede disso. A graduação é um lugar para você testar e se conhecer, então não desperdice essa oportunidade, faz tudo que você tiver vontade e se dedique em todas elas. Muito bem. E para fechar, Lia, o que você leva de mais valioso dessa jornada, né? Como estudante, integrante da ESC Júnior, futura profissional. Eles lá estão naquela expectativa de te ouvir. Mais valioso. Eu vejo que o mais valioso para mim foi esse contato com as pessoas, né? Que eu falei antes, assim, tanto as pessoas que estão na empresa hoje em dia, quanto clientes. Então, para mim, é essas histórias que eu posso contar. Então, coisas que deram certo, coisas que deram errado. Então, como a gente fez funcionar. Para mim, o mais valioso são as experiências, assim mesmo. Então, como às vezes alguém me ajudou, como eu ajudei alguém. Então, estar num lugar, assim, que tem a possibilidade de ter diversas experiências das mais variadas, é o que mais me deixa feliz, assim. Porque é o que vai futuramente eu vou conseguir usar disso, tanto aquela questão da caixa de ferramentas, então me agregar como profissional e pessoa, né, para eu tomar melhores decisões, quanto amizades, né, lugares que eu estou conhecendo, empresas que eu estou conhecendo, né, áreas de conhecimento novas. Então, para mim é essa questão de pessoas, o contato que eu tive com elas e essas experiências, essas histórias mesmo para contar. Eu acho que E a emoção que tá aí dentro agora, que eu tô vendo daqui? A emoção. Não, eu gosto muito, assim. É uma coisa que, igual a Laura falou, né? Às vezes a gente pensa de não largar, né? Não sair assim. Mas eu vejo que tem que seguir, é um ciclo, assim, né? Sim. Então, já fiz parte de outra empresa júnior, fiz parte dessa agora. Pra mim é muito gratificante mesmo poder ter participado e sempre vou para a próxima geração aí, a gente tá até falando da Maria Clara, né? Próxima geração aí, que estar ali sempre perto, acho que para mim, tipo, essa parte de emoção é de poder ver novas pessoas estarem ali, poderem participar e ter as experiências que eu tive, né? Não necessariamente as mesmas, mas uma quantidade grande, assim. Então, passar isso para frente, eu acho muito legal. Passar de forma adequada, boa, né? Responsável. Nossa, que aprendizado. Eu aprendi pra caramba. E você que tá aí do outro lado também, ficou alguma dúvida? Não esquece que tem sempre os comentários lá para você colocar suas perguntas. Por favor, elas respondem também depois. Ficou faltando alguma coisa entre nós aqui, gente? A gente conversar? Porque olha que a gente falou mais de 1 hora. Ah, a gente fala, né? E eu acho que a gente abordou todos os bastante. assuntos. Ficou faltando algum? Acho que a gente falou bastante coisa. Falamos bastante, É. Eu espero que as pessoas que ainda não estão na universidade, né? Uhum. Tenham conhecido mais, né, da nossa rotina, do que a gente faz, do que é possível. Então, às vezes a gente nem sabe o que é possível de ser feito ainda na universidade, né? Então, eu vejo que esse é o principal, assim, até de escolher, né? Todas as possibilidades existem. Então, se jogar mesmo, experimentar. Então, acho que isso daí é o principal. Daí eu fiquei com vontade de participar de uma empresa junto. Já tá demais agora. Que conversa boa, gente. Foi legal, não foi? A gente falou com a Lia Juns Ramos, com a Maria Clara Brito Pena e com a Laura Vicensoni Bueno. E a gente compartilhou, né, muita coisa. Aliás, elas compartilharam com a gente, né? E foi um olhar inspirador, né, sobre o que fazer e como fazer parte também da ESC Júnior, a empresa júnior da Escola de Engenharia da USP São Carlos. Se não for aqui, pode ser em outro lugar, porque isso pode criar uma sementinha dentro de você e você levar adiante para a sua vida. E a gente agradece demais, porque foi uma indicação de um colega aqui do CETISC, olha que interessante, o Gabriel Tonani, que a gente pode contar que ele também é cliente dessa menina? Pode? Aí, como foi? Olha só. Eu posso falar que o Gabriel foi o meu primeiro cliente. Olha lá. E ele fechou um projeto com a gente. Viu? Na parte de produtos e máquinas. Então, a gente ficou muito feliz com essa conexão com o Gabriel. Ele sempre vai lá na salinha presencial, acompanhar o projeto dele.
E Ele participa. Ele participa, assim, de fato. E é uma experiência incrível. Foi muito bom ter sido meu primeiro cliente. Gabriel, viu que legal? Obrigada pela indicação e olha como valeu a pena a gente conversar com essas meninas super inteligentes, engajadas, né? E ativas na empresa, na ESC Júnior aqui. Para você que curtiu, legal, a gente vai abrir agora na tela, né, Júnior, o site. Para quem quer todas as informações a respeito, quer conhecer mais profundamente, é só entrar em escjunior.com.br, tá aí. Dá uma descidinha para a gente ver as coisas que tem no site. De repente as meninas querem comentar alguma coisa, lá tem as soluções, produção, gestão ambiental, tudo que elas falaram tá aí. Tá, né? nossas soluções, assim, então, pro pessoal que tem curiosidade em saber o que a gente desenvolve, né? Então, olha, são muitas coisas que a gente tentou juntar aqui para falar, né? A Laura tentou juntar para falar. Eu diria também pro pessoal ver nosso Instagram. A gente tem um Instagram. Então falei, qual que é para eu já marcar aqui também para o Júnior colocar lá acho legal. A gente tem dois. No descritivo. O ESC Júnior, porque a gente é voltado a clientes, né? No Instagram. No Instagram a gente tem esse viés, assim, de posts mais informativos, tá, né? Então o ESC Júnior é esse. E a gente tem o E-Escoceses, que é um pouco mais difícil de escrever. Escoceses? Assim mesmo? Ver aí, Tá, depois você vê se tá ele certinho. é voltado a internamente. A gente tem a cultura, né? Então, ESC, a gente criou a cultura de ser escocês. Então, é até uma curiosidade, quando a gente vai em congressos e eventos, a gente usa kilt, que é uma sainha escocesa, com a pola, assim. É uma coisa bem tradicional, que legal, né? Não sabia. Então, a gente tem esses símbolos, assim, o esquilo também. Então, o escoceses, ele é voltado à comunidade da USP, aos membros da ESC Junior. É mais informal, assim, a gente fala de processos seletivos. Também no Instagram. Também no Instagram. Então, é bem legal. Olha que dica preciosa essa. Também tem o da arquitetura. Tem o da arquitetura, então tá lá, é tudo na bio, né, do ESC Junior, @ESC Junior. Então, é voltado a soluções específicas de engenharia civil e arquitetura, né? Então, porque é bem legal, assim, divulgar, são bem visuais os projetos, né? Então, o comercial fez esse Instagram, assim, diferente. Então, muitas possibilidades aí de acompanhar a gente. Até eu vou xeretar, gente. Nossa, são lindos os projetos. São bem bonitos. Imagino. No Instagram tem bastante coisa também, né? A gente tem um universo, né? Tem. Com certeza. Então, voltando ali, a gente já desceu todo o site, Júnior? Lá até o fim ali, pra gente ver o que tem lá embaixo. Vamos ver. Porque ESC Júnior, depoimentos, olha lá. Alguns clientes nossos, assim, vai passando. Os resultados, é isso aí. Eu acho que fica muitos fica projetos. Né? Então, alguns parceiros nós estamos nossos. prontos. E você? Tá pronto para encarar a ESC Júnior também? Para se envolver com a ESC Júnior? Fica a pergunta. Entre em contato aqui, ó. Legal. Legal. Muito bom. Fico feliz com o convite. Super bacana. Gostamos Adorei muito de participar aqui. Curtiram? Demais. Foi muito legal. Agradeço, Valeu a pena, Cláudia. né, falar sobre isso e explicar para as pessoas que não tem nem ideia, né? É uma coisa Deste totalmente universo aí. diferente. Passa bom tempo falando, né? A gente fala só disso. Obrigada, Lia, Maria Clara, Laura, valeu demais a presença de vocês aqui. A gente, então, aprendeu bastante. E aí, já sabe, ESC Júnior, em várias redes sociais, é só procurar. Foi um bate-papo, olha, cheio de aprendizado, hein, gente? Fala sério, né? De exemplos, de como a vivência universitária pode ir muito além da sala de aula, conectando teoria, prática, propósito, né? E aí, claro, se você ficou ainda com alguma dúvida, se você quiser saber mais sobre a ESC Júnior, sobre a USP São Carlos, de modo geral, deixa a sua pergunta aqui nos comentários, ó, já escreve aí, tá? A gente adora conversar com você e, claro, a gente vai atrás das respostas para trazer sempre o melhor conteúdo, né? O mais completo, mais acessível para você. E não se esqueça, não se inscreveu no canal ainda? Meninas, você já se inscreveu no canal do Sabidão? Se não inscrever, tem que se inscrever, hein, gente? Olha lá, ativa o sininho também para não perder os próximos episódios e compartilhe este episódio com quem também está nessa fase de descobrir o que é estudar e
como construir o seu futuro, né? Tem muito mais vindo por aí. Você pode acompanhar cortes, bastidores, novidades lá nas nossas redes sociais, @podcast Sabidão, que tem no Instagram e tem no TikTok. Tem gente que fica no TikTok bastante, né? Olha lá, tem podcast Sabidão lá também, tá? Aqui no Sabidão, cada edição é feita para te ajudar a enxergar o universo da universidade de um jeito mais próximo, mais real, com histórias de quem vive na USP, com dicas que inspiram e com muita troca de experiências, como você pôde ver. E o podcast Sabidão é uma produção do CETISC, que é o Centro de Tecnologia da Informação de São Carlos, que faz parte da STI, a Superintendência de Tecnologia da Informação da USP, com o apoio da Prefeitura do campus da USP São Carlos, do qual eu faço parte, e também das assessorias de comunicação do campus. A gente se encontra, claro, na próxima edição, né? Então, até lá, se cuida, segue firme e não para de sonhar com o seu lugar na universidade. Combinado? Até lá!